Muito bem, turminha. Vem chegando, vem chegando. Estão preparados para mais uma atividade de matemática? Vamos lá, me acompanhem. Então, a gente vai fazer a atividade da Ponte do Saber para as semanas 17 e 18, ok? Então, venham comigo. Vamos começar lendo um textinho que vai servir de base para os exercícios a seguir, tá? O texto se chama Baleia Azul, a gigante dos oceanos. Vamos começar? A baleia azul já nasce com cerca de 7 metros e 4 toneladas. Quando adulta, só a língua, hein, turma? Pesa 3 toneladas. Nossa, tanto quanto um elefante. Nossa, realmente. Para sustentar toda essa massa, ela precisa ingerir diariamente 3.600 quilos de plâncton, peixes e krill, que são pequenos camarões. Este cetáceo está presente em todos os oceanos e é capaz de realizar longas viagens. E ao contrário do estigma de assassina difundido pelo cinema, a baleia é um animal pacato, pacífico, gente, e literalmente de grande coração, que pesa quase 430 quilos. A baleia azul tem o peso equivalente a uma frota de 165 automóveis Ford Ka. Olha que pesada! Seu barulho ensurdecedor pode ser ouvido a 160 quilômetros. A gigante dos mares é o maior animal vivo da Terra, atingindo até 30 metros e 150 toneladas. Quando adulta, hein, turma? Então, quando adulta, ela pode atingir até 150 toneladas, ok? Vamos começar nossas atividades? Exercício 1. Em que ordem está o algarismo 6, no número 3.600? Em que ordem que está o algarismo 6, no número 3.600? Vamos recapitular isso, turma? A gente já viu esse conteúdo neste ano e não faz muito tempo, né? Lembra que a gente tinha as ordens, as classes, né? Então, vamos começar aqui pela classe das unidades. A gente tem a primeira ordem, que corresponde à unidade, a segunda ordem à dezena, a terceira ordem à centena. E na segunda classe, né, ou a classe dos milhares, a gente vai ter a quarta ordem, que corresponde à unidade de milhar, a quinta ordem, que corresponde à dezena de milhar, e a sexta ordem, que corresponde à centena de milhar. E aí, turma, o algarismo 6, no número 3.600, está em que ordem, hein? Vamos ver qual é a coluninha dele? Vamos lá? Então, turminha, a nossa missão é localizar, né, em que ordem está o algarismo 6, que compõe o número 3.600, né? Então, para isso, a gente vai colocar o número 3.600 aqui na nossa tabelinha, ok? Começando pela unidade, o 0 vai para a primeira ordem, lá na parte da unidades, o outro 0 vai para a segunda ordem, lá na coluninha das dezenas, ok? O 6, turma, que é o que a gente está querendo saber, vai para a terceira ordem, lá na coluninha das centenas. E para finalizar, temos o algarismo 3, que vai para a quarta ordem, né? Que já é a classe dos milhares, vai para a coluninha da unidade de milhar, ok, turma? Aí eu pergunto para vocês, aí de casa. Em que ordem está o algarismo 6? Isso aqui. No número 3.600, qual que é a ordem? Em que ordem que ele está localizado? Tururu. Na ordem da centena? Na ordem da centena de milhar? Na ordem da dezena? Ou na ordem da dezena de milhar? Resposta certa é na ordem da centena, tá? Quem respondeu que era centena, letra A, acertou. Agora, meus anjinhos, a gente vai para o segundo exercício, que diz assim, ó, como se lê o número chururu? Não posso ler para vocês, né, turma? Afinal, este é o exercício, mas eu posso dar algumas dicas, tá? Este número, olha só, ele possivelmente, né, ele deve estar lá na ordem da unidade de milhar, né? Notem vocês que antes do ponto tem um algarismo aqui em destaque. Tá? Isso a gente tem que levar em consideração, né? Os demais algarismos ficam depois do pontinho. Olha, já dei uma super dica, hein, turma? Então, vamos ler as nossas alternativas. Alternativa A seria 36.000. Alternativa B seria 3.600. Ou alternativa C seria 360. Ou, por último, alternativa D, 3.610. Pensa um pouquinho, hein, turma? Analise bem este númerozinho aqui. Veja como é que se lê este número. Pense um pouquinho e veja como é que se lê este número. Tenho certeza que vocês vão conseguir.
Terceiro exercício, Mariana propôs uma aposta à sua prima, e para ganhar ela precisaria saber qual o peso da baleia azul, gigante dos mares, multiplicado por 8. Então, não é apenas o peso da baleia azul, é o peso da baleia azul multiplicado por 8. Qual o valor que Mariana descobriu considerando o peso da baleia azul na fase adulta? A gente já viu esse textinho, né, turma? Então, pessoal, aqui diz assim, ó, releia o texto e coloque aqui o peso da baleia azul. Vamos voltar lá para o nosso texto do início da atividade? Na última frase do textinho, turma, eu até circulei, né? Diz assim, a gigante dos mares é o maior animal vivo da Terra, atingindo até 30 metros e 150 toneladas. Tá aqui o peso da baleia azul na fase adulta, né, turma? Eu havia até circulado. Vamos voltar agora para a nossa situação problema? Vamos lá. Então, meus anjinhos, a gente já sabe o peso da baleia azul, que são 150 toneladas, né? Só que a gente precisa, turma, saber o seguinte, essas 150 toneladas multiplicado por 8, né? Esse é o valor que a Mariana precisa descobrir. Vamos lá? Então, vamos fazer 150 vezes 8. Vamos ver quem já tá fera na tabuada, hein? 8 vezes 0, qualquer número multiplicado por 0 dá 0. 8 vezes 5, 40. O algarismo 0 fica embaixo e o algarismo 4 fica lá no alto. 8 vezes 1, 8. Só que com mais 4 que estava aqui em cima, 12, né? Então, qual que é o nosso resultado? Qual foi o valor que a Mariana descobriu? 1.200. Ok, turminha? Pessoal, vamos para o nosso quarto exercício. Diz assim, Adriana está vendendo a sua chácara, que possui, tchururu, o número que está aqui, eu coloquei ele maior aqui embaixo, tá? De hectares, ponto. Como se lê este número? Turminha, eu não posso ler esse número para vocês, que justamente esse é o exercício, tá? Mas eu posso deixar aqui algumas dicas. Olha só, esse número, antes do pontinho, tem 3 algarismos. Então, esses algarismos aqui estão em destaque, tá, turma? A gente tem que pensar um pouquinho neles, na posição da ordem, né? Como é que se lê esse número aqui? Depois do pontinho, vem mais esses outros 3 algarismos. Como é que será que lê esse número, turma? Turminha, eu deixo aqui para vocês analisarem essas alternativas e descobrirem como é que se lê esse número, ok? Vamos para o quinto exercício. Diz assim, qual alternativa abaixo representa o número 41.505? Então, a gente tem 4 alternativas. E para a gente descobrir, notem que essas alternativas estão com número decomposto. O que a gente vai ter que fazer para descobrir qual dessas alternativas representa o número 41.505? A gente vai ter que, né, tá decomposto, a gente vai ter que somar todas elas, né, unir todas elas para a gente descobrir qual o valor que cada uma delas estão formando. Vamos lá? Então, turminha, na alternativa A, olha só, a gente tem o número 40.000, mais 1.000, mais 500 e mais 50. Como é que a gente coloca isso lá na nossa tabelinha? A gente sempre começa, turma, preenchendo da unidade, ou seja, do lado direito, para o lado esquerdo, né? Começa pela unidade, vai para a dezena, para a centena, unidade de milhar e dezena de milhar, tá? Porque neste caso do número 40.000, ocupa todas essas coluninhas, tá? Mas sempre começa preenchendo o espaço da unidade, tá? Então, vamos lá, turma. Bom, a primeira linha, a gente preencheu o número 40.000. Na linha de baixo, a gente preenche o número seguinte, que é 1.000, né? Então, vamos lá, preenchendo o número 1.000, depois, na outra linha, a gente preenche o número 500, e por último, na última linha, a gente preenche o número 50, né? O número 50. Vamos somar todas elas, começando pela coluna da unidade. Na coluna da unidade, a gente só tem o 0, 0 mais 0 mais 0, né? A gente tá fazendo uma soma aqui, tá? Uma conta de adição. Na coluna da dezena, a gente tem 0 mais 0 mais 0 mais 5. Na coluna da centena, a gente tem 0 mais 0 mais 5, também dá 5, né? Só descer o número. E na coluna da unidade de milhar, a gente tem 0 mais 1, que dá 1. E por último, nós temos na coluna da dezena de milhar, o número 4, é só descer. Que número que formou? Vamos lá, colocar o pontinho, conta 3 casinhas e coloca o pontinho. Vamos ver o número que formou, 41.550. É este o número que a gente estava procurando, turma? Não, né? Porque o número que nós estamos procurando é 41.000
505. Tá quase, hein, turma? Se esse 5 estivesse na coluna da unidade, né, e a coluna da dezena tivesse o 0, daria certo, mas não é o caso. Ou seja, não é a letra A, tá? Vamos continuar? Então, turminha, na letra B, a gente tem o seguinte, a gente tem o número 41.000 mais 500, ok? Então, eu decompus aqui bastante, olha só. Só o número 41.000, eu decompus o 40.000 primeiro, né? Fui preenchendo. E na linha de baixo, eu decompus o 1.000, deixei ele sozinho. E, em seguida, eu coloquei o númerozinho 500. Vamos ver quanto dessa continha de adição? Vamos lá? Na coluna da unidade, a gente só tem 0, né? Então, é só descer o 0. Na coluna da dezena também só tem 0. Na coluna da centena, a gente tem 0 mais 5. Então, dá 5, né, turma? Na coluna da unidade de milhar, a gente tem 0 mais 1 dá 1. E na coluna da dezena de milhar, a gente tem um 4. É só descer. Vamos ver quanto é que deu? Vamos contar 3 casinhas e colocar o pontinho. 1, 2, 3. Coloca um pontinho na frente, tá? Então, deu 41.500. Este é o número que a gente está procurando? Bom, o número que a gente está procurando é 41.505. Quase de novo, hein? Mas não é ele de novo, não, viu? Não é a letra B, viu, turma? Não é. Vamos para o próximo? Então, turminha, na letra C, a gente tem o número 41.000 mais 55. Vamos ver se dá certo agora? Então, ó, decompus o 40.000, tá? Fui preenchendo até dar o 40.000. Em seguida, decompus o 1.000 do 41.000, tá? Fui preenchendo. Depois, o número 50 e, por último, o número 5, tá? Vamos fazer a continha de adição desses números, vamos lá, começando pela coluna da unidade, 0 mais 0 mais 0 mais 5, só pode ser 5, hein, turma? Continuando, agora na coluna da dezena, 0 mais 0 mais 5 dá 5, de novo. Coluna da centena agora, turma, 0 mais 0 dá 0. Coluna da unidade de milhar, 0 mais 1 dá 1. E coluna da dezena de milhar, 4. 4 tá solitário, é só descer com ele. Vamos ver o número que formou? Então, coloca o pontinho, tem 1, 2, 3. Colocou o pontinho na frente aqui, tá? E o número que formou? Formou o número 41.055. Vamos ver se esse é o número que a gente estava procurando? Lá na situação problema, tá pedindo o número 41.505. É parecido também, mas não é igual. Ou seja, não é a letra C, turma. Então, vamos continuar. Bom, pessoal, estamos na letra D, né? Então, a gente tem o seguinte, a gente tem o número 40.000, mais 1.000, mais 500, mais 5, né? Já está bem decomposto certinho, pode ser que a gente consiga dessa vez, tá? Então, turma, eu já decompus o 40.000, fui preenchendo até dar o 40.000. Depois, em seguida, preenchi a nossa tabelinha com o número 1.000, ok? Depois, coloquei o número 500 e, por último, o número 5. Vamos fazer a continha de adição desse número? Vamos lá, começando pela coluna da unidade, 0 mais 0 mais 0, mais 5 dá 5. Coluna da dezena agora, hein, turma? 0 mais 0 mais 0 dá 0. Coluna da centena, 0 mais 0 mais 5 dá 5. Coluna da unidade de milhar, 0 mais 1 dá 1. E coluna da dezena de milhar. O 4 tá sozinho, é só descer com ele. Vamos contar 3 casinhas e colocar o pontinho. 1, 2, 3, colocou o pontinho. Qual o número que formou? 41.505. Esse aqui é o número da nossa situação problema, tá, turminha? Tá certinho, ok? Letra D. Então, turminha, vamos agora para o exercício 6, que diz assim: responda o que se pede na imagem ao lado. Então, a gente tem uma professora que está dizendo assim para a turma dela: em qual destes 4 números, né, o algarismo 7 vale 700? Então, a gente tem o número 3.704, o número 1.470, o número 75.083 e o número 17.008, tá? Vamos analisar esses números um por um? Então, vamos lá. Lembrando que a nossa missão é descobrir qual desses números o algarismo 7 vale como 700, tá, turma? Então, turminha, vamos lá. O primeiro número que nós temos é o número 1.470.
3.470, né? Então, aqui em cima eu decompus ele, é como se a gente tivesse somado e dado esse resultado, tá? Então, na decomposição do número 1.470, fica assim, 1.000, né? Notem aqui vocês, né? Que o 1 tá na unidade de milhar e uma unidade de milhar corresponde a 1.000 unidades, tá? Vamos ver na linha de baixo, a gente tem o número 4, né? O 4 tá na coluna da centena, são 4 centenas, o que corresponde a 400 unidades. Bom, agora vamos para a linha de baixo. A gente tem o número 7 na coluna da dezena. São 7 dezenas que corresponde a 70 unidades, ok? Então, nosso objetivo é o número 7. Bom, o 7, turma, ele vale 70, né? São 7 dezenas que corresponde a 70 unidades. Então, para a gente, esse número não serve. Vamos ver o próximo. O próximo número é 3.704. Vamos analisar ele? Então, aqui embaixo tem a soma, né? E aqui em cima ele está decomposto. Vamos lá. O número 3 está na unidade de milhar. São 3 unidades de milhar que corresponde a 3.000 unidades, ok? Chegamos já de imediato na linha seguinte, no algarismo 7, que é o algarismo da nossa situação problema. Olhem só, o 7 está na coluninha da centena, ou seja, são 7 centenas que corresponde a 700 unidades, tá, turma? 7 centenas que corresponde a 700 unidades, ok? E por último, na linha de baixo, nós temos o número 4 na coluna da unidade, que corresponde a 4 unidades, tá, turminha? Bom, vocês se lembram da perguntinha da situação problema? Se lembram? Então tá, vamos continuar. Bom, pessoal, continuando, agora a gente tem o número 17.008, né? Vamos analisar esse número grande? O 17.008 está decomposto, então eu estou analisando a primeira linha. Na primeira linha, a gente tem o número 1 na dezena de milhar, ou seja, uma dezena de milhar corresponde a 10.000 unidades. Uma dezena de milhar corresponde a 10.000 unidades, ok? Agora, vamos para a linha de baixo, onde tem o algarismo 7 que nos interessa, tá? O 7 está na unidade de milhar, ou seja, são 7 unidades de milhar que corresponde a 7.000 unidades. Recapitulando, são 7 unidades de milhar que corresponde a 7.000 unidades. O 7.000 é o número que a gente está buscando? Não, né, turma? É o número 700, ok? E por último, só para fechar esse número aqui, a gente tem o número 8, 8 unidades, ok? Então, vamos ver o próximo número? O próximo número é o número 75.083. Vamos analisá-lo? Começando lá do alto, a gente tem o número 7, que é o que nos interessa, né? O algarismo 7 que nos interessa. Só que esse 7 está na coluna da dezena de milhar. Este 7 significa o seguinte, são 7 dezenas de milhar que corresponde a 70.000 unidades. Essas 70.000 unidades é o número 700 que a gente está buscando? Pensa um pouquinho, até o final da nossa análise vocês respondem, tá? Continuando. O número 5 está na unidade de milhar, que corresponde a 5.000 unidades. E temos também o número 8. O número 8 está na coluna da dezena, que corresponde a 80 unidades. E por último, temos o 3 unidades. Agora, voltando um pouquinho lá no número 7. O número 7 está na coluna da dezena de milhar, o que corresponde a 70.000 unidades. É isso que a gente estava procurando? Nananina, não. A gente estava procurando o número que tem o algarismo 7 valendo como 700, né? Então, como será a alternativa se a gente já viu todas? Vamos ver, vamos pensar um pouquinho? Então, turminha, respondeu certo quem disse que o número que tem o algarismo 7, que valendo 700, é o número 3.704, tá? Porque vejam só, né? A posição do algarismo 7 são 7 centenas, que corresponde a 700 unidades. 7 centenas, que corresponde a 700 unidades, ou seja, o número 3.704, ok, turma? Turminha, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tenham entendido mais um pouquinho, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!